Portanto, o porto não funciona 24 horas por dia. E a culpa é do trabalhador. A culpa é daquele que está no guindaste. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Um dado que não é meu indica que se os portos no Brasil funcionassem 24 horas por dia, se aumentaria em 30% o escoamento de produção do país. 30%. E aí o governo vem dar de bonzinho com essa história que isso vai resolver. Isso não resolve se não houver um grande investimento em infraestrutura no Brasil. Não resolve, não adianta. O problema não é o porto, o problema é chegar no porto. Isso não é palavra minha, isso é palavra de um dos maiores exportadores do país, que é senador da República. Tem a palavra o deputado Silvio Costa. Presidente, quero lhe parabenizar pelo seu pronunciamento e fazer uma solicitação. Já que os palestrantes foram rápidos, Vossa Excelência ampliasse um pouco aí o tempo da gente, por favor. Olha, eu já tenho uma opinião formada sobre essa MP, é evidente, vou votar a favor. Agora, eu tenho algumas perguntas aqui. Primeiro, eu vou me dirigir ao senhor. Eu queria, porque aqui parece que só tem especialista, mas olha, eu quero falar sobre órgão gestor de mão de obra. Isso deve ter um jabuti enorme nesse negócio aí. Repare bem, tem uma mala preta nesse negócio, isso está errado. E eu quero a opinião do Ministério Público do Trabalho. Primeira pergunta ao senhor. Eu fui informado que lá em Santos, que tem vários operadores, o maior porto do Brasil, só tem um órgão gestor de mão de obra. É verdade isso? Muito bem. Na diretoria desse órgão gestor de mão de obra, o senhor sabe quantas pessoas tem? Na diretoria dele? Não, na verdade, tenho a superintendente, né, a gente chama de diretora executiva, ou tem vários termos, né, e ela tem lá os empregados desse órgão, é um prédio de 3 andares, mais ou menos, eu não sei precisar, mas geralmente um órgão tem 30 empregados, 30 Não, eu não estou falando disso não, estou falando da diretoria, do poder de mando, de quem manda. A minha pergunta é quem manda no órgão? Eu não Porque tenho... na minha ótica o órgão não é nem uma ONG, nem uma autarquia, nem uma empresa privada, é um jeitinho brasileiro. Eu estou falando com o Ministério Público do Trabalho. O órgão é um jeitinho brasileiro? Olha, na verdade, para o Ministério Público, o órgão nada mais é do que um saco de pancadas, né? Ele é alvo de ações, de demandas, de milhares de demandas judiciais por parte dos trabalhadores portuários avulsos, né? Ele é alvo de multa do Ministério do Trabalho, ele é alvo de ações, de demandas do Ministério Público do Trabalho, né? Ele, na verdade, ele é refém de uma situação caótica, por exemplo, ele não consegue atender às normas de segurança e medicina do trabalho, ou seja, porque o porto... Não, peraí, então o senhor está defendendo o órgão aqui, o senhor? Não, eu estou trazendo para os senhores a realidade, eu não defendo ninguém. Excelência, fizesse a sua pergunta, porque a gente puder, senão nós vamos ficar aqui só no debate. Eu estou trazendo para os senhores a realidade que é eu perguntei, Vossa Excelência pode fazer quantas perguntas quiser, Sim, não tem problema, ele vai responder na amigo oportunidade. velho, mas eu tenho uma tática. O cara, às vezes, a gente pergunta uma coisa, o cara responde aquilo que a gente não quer ouvir. E eu quero que ele responda o que eu quero ouvir. Então, veja bem. Eu não sei o número de integrantes na diretoria. Não é isso, que o senhor não entendeu a pergunta. Então, vamos lá. Peraí, doutor. Daniel Dantas tem alguma coisa a ver com o órgão de Santos? Ele é operador portuário em Santos, né? Deve ter um representante que participa das votações. Tudo bem, então lá tem. Segundo ponto. Quem manda no órgão gestor de mão de obra de Santos é o trabalhador ou o operador? Não, é o operador. Operador, ok. Quanto é que passa no cofre do órgão de Santos mês? Porque, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte, eu sou um trabalhador. Aí você é contratado por esse órgão, não é isso? Você é contratado por ele. Não é não? Assim? Em termos... É assim. Para leigo entender. Quem vai pagar meu salário é o operador, mas que passa o dinheiro para o órgão. E o órgão passa para mim. Daí o senhor ter falado em responsabilidade solidária. Perfeito, também concordo com o senhor. Então, lá em Santos, o senhor tem noção desse número? Porque isso é tanto dinheiro no mundo... Que é uma coisa, o senhor como Ministério Público, tem noção? Não, é um volume considerável. Considerável, eu sei, né, doutor? Não tenho, a contabilidade do órgão. Quantos funcionários, alguém sabe quantos funcionários tem em Santos, quantos trabalhadores tem em Santos? 8 mil só? Trabalhador portuário avulso. Com o avulso. Que passa pelo órgão?
8 mil. Tem ideia de salário? Em médio? Salário médio, Roberto? 3 mil. 3 mil. Então dá 24 milhões mês, é isso? De acordo com o trabalho, é sempre claro. Bom, então, veja bem. Complexo. Não é questão de aula de órgão, não. Eu acho que essa questão de órgão tem que ser discutida. E eu vou estender a pergunta para ele, porque isso é uma coisa séria. Isso é um assunto sério. Porque, primeiro, o trabalhador, ao final, não vai receber os seus direitos trabalhistas, porque o órgão não vai receber o dinheiro e não vai pagar. O Ministério Público acaba de dizer aqui que o órgão é a GENI, leva pancada de todo mundo, e isso não é posição do Ministério Público do Trabalho. É a realidade que eu estou falando. Não, mas não é questão de realidade. E o que é que vocês fazem em relação ao órgão? Ajuizamos as ações quando eles não... Tem alguém observam a preso? legislação. Já prenderam alguém lá? Não, mas Porque isso é uma máfia. Vem cá. Essa questão... Calma, rapaz. Peraí. Essa A questão de bancada de órgão... Pernambuco está em peso aqui, porque o governador não quer que mexa em SUAP. O isso problema aí- não é Santos aqui, não é tem SUAP isso, não. ali, Pelo ó. contrário. Isso é outra discussão. Eu não vou entrar, não. SUAP, eu vou chegar lá. Então, veja bem. Não, eu vou chegar lá. SUAP não vai ser penalizado em nada. Isso é uma discussão que, de alguns conteúdos de Mendonça, não existe, não. Não é a mesma discussão. A minha discussão é outra. Doutor, veja bem. Eu lamentavelmente, eu queria passar 1 hora falando sobre órgão com o senhor. Aliás, vou agora estudar sobre isso. Acho que isso é uma grande caixa preta do país. Contrata uma aula particular. Vou fazer isso. Você me dá o dinheiro que eu pago para ele. Agora, o doutor, só para encerrar aqui, rapidinho. Doutor Rogério, eu espero que... O que é que os senhores, a leitura da CEP sobre o órgão, o que é que vocês acham disso? O OGMO, o conselho diretor do OGMO é formado pelos 3 blocos, tirando a parte de administração pública. Então tem usuário, trabalhador e operador. Então, peraí. Então, o Ministério Público informou errado, é O isso? conselho diretor do OGMO, que é como se fosse o conselho de administração do OGMO, é composto... a direção... É o conselho diretor. É quem manda, rapaz, é o conselho. Quem define... Quem manda é o conselho. Mas tem os Aí. 3 blocos. É o supervisão, tá certo, desculpa, eu usei a expressão correta. O conselho de supervisão, que no. Mas ele é. Isso é o confeitinho na boca. Aí, nesse conselho que não manda nada, que é a rainha da Inglaterra, tem um Eles trabalhador, estão lá. tem um poder federal e um empresário, é isso? Não, federal não. Só o trabalhador, o usuário e o operador. Agora, o OGMO, como ele é, no fundo, ele é mantido pelos operadores. Sim. Tem o quê? Embaixo do Conselho de Supervisão tem o diretor executivo. Meu amigo, quem é que manda nesse órgão, pelo amor de Deus? Quem é que mexe com o dinheiro desse órgão? Quem é? Tem uma diretoria executiva, permite? É o diretor executivo seguindo as orientações Que é- do Conselho de Supervisão. E as É a empresas. diretoria executiva. É ela mesmo. Ela que opera. Olha uma CPI que cabe nesse país. Que é essa nomeada pelo Conselho de Supervisão. CPI. Certo. Deputado Qual é a sua opinião sobre o órgão? O senhor acha importante isso? É um instrumento usado, o Labor Pool é um instrumento usado no mundo inteiro. Certo. Não sei o formato exato, se igual no Brasil ou igual em outros países. É um instrumento usado no mundo inteiro. A sazonalidade, função da movimentação de carga é usual. Agora, uma questão, por exemplo, foi colocada que a Marinha não passa o recurso, é justamente porque o colega do Ministério Público colocou. Não tem adimplência. Pronto, eu vou fazer só a última pergunta são agora dois, ao senhor. Olha, em relação à SUAP, minha posição é muito clara. Não vão tirar a SUAP de Pernambuco, vai continuar lá a SUAP. Concordo com SUAP vai continuar pagando imposto a Pernambuco. Concordo com o senhor. Esse discurso que tem deputado que botou SUAP, Pernambuco até no nome. Eu não vou entrar nesse ufanismo, eu não vou entrar nesse... Porque essa medida é boa para o país. Então, o meu estado, Pernambuco, não está sendo prejudicado em absolutamente nada. É o contrário. SUAP é exatamente a prova que a medida provisória está correta. Agora, a ANTAC, uma pergunta para o senhor. Por que é que o TECOM 2, e esse é o argumento de Mendonça, de Augusto Coutinho, você vai ver se não é. Por que é que o TECOM 2 não foi licitado ainda? Porque todo mundo que acha que SUAP vai perder a autonomia é que diz que a ANTAC não tem competência para agilizar a licitação. Procede isso? Não. Deputado, o TECOM 2, ele não foi licitado porque não cumpriu
em tempo hábil com as exigências da legislação para fazer a licitação. Mas quem não cumpriu? A administração do Porto Suape. Ela deveria ter encaminhado para a ANTAC a documentação necessária para a licitação e ao longo de um período ela demorou e tal, até que se concluiu essa documentação através de um esforço conjunto entre a administração lá de Suape e a ANTAC. Nós mandamos técnicos a Pernambuco, Pernambuco veio à ANTAC, nós completamos toda a documentação necessária e aprovamos, inclusive encaminhamos para o TCU. Vindo, em última análise, um pouquinho antes da publicação da medida, a ANTAC já tinha aprovado, inclusive, toda a documentação, estava pronta para ser licitada. Só que com o advento da medida provisória 595, não pôde ser dado continuidade à licitação, porque agora é atribuição da CEP a assinatura do contrato de arrendamento, e nós precisamos adequar o edital de licitação às determinações da 595. Ok. Precisa, Não, desculpa, deputado. O senhor é cearense, com o senhor, só isso. Deputado Tem alguma Silvio. Desculpa, deputado Silvio. Desculpa. Não, desculpa, deputado Silvio. Desculpa, deputado Silvio. Com a palavra autor do requerimento, deputado Augusto Coutinho. Senhor presidente, senhoras deputados, inicialmente, senhor presidente, pedi desculpa pelo meu atraso, eu tive um problema de voo. Hoje a Gol, me parece que no Brasil todo deu um problema e a minha chegada aqui era no início da tarde, eu tive de remanejar avião, enfim, chegamos agora. Mas eu quero inicialmente dizer que eu acho que esse assunto é um assunto muito relevante e muito importante de estar se discutindo aqui. O deputado Silvio Costa vem aqui, faz desdém das coisas, não sabe o que está falando, é mal informado, inclusive, não é? E vem para cá desdenhar ou desqualificar as ações que são feitas com seriedade, como essa minha que quer discutir Pernambuco. Senhor Júnior, peraí. Você vai falar, você vai falar na oportunidade. Eu não vou aceitar que o deputado Perfeito. você fala. Aceita. Eu não venho aceita aqui não. Aceita que você fala. Você atrapalha com todo mundo aqui. Eu vi não. Vamos voltar à ordem aqui. Vamos voltar à ordem, deputado Silvio Costa. A minha palavra. Está garantida a palavra do deputado Augusto Coutinho. O senhor tem a palavra. Vem para cá, desqualificar a audiência pública, desqualificar as ações que a gente faz. Eu não aceito isso, senhor presidente. Vem aqui, não sabe o que está falando, vem questionar e muitas vezes dizer que os outros não estão fazendo, como fez aqui com o Ministério Público do Trabalho, e quando as pessoas que estão aqui estão todo mundo trabalhando com seriedade. E eu não aceito esse tratamento que o deputado Silvio Costa veio dar. Isso é a primeira coisa. E segundo, senhor presidente, esse assunto é um assunto extremamente importante para o Brasil e para Pernambuco. Eu quero dizer que, inclusive, não sou contrário à medida provisória dos portos. Acho que ela traz avanços e gostaria muito que o governo accedesse e que melhorasse, e com o apoio do próprio parlamento e dessa casa, que sempre tem apoiado e aprimorado muitos projetos, para que a gente consiga avançar num projeto bom para o Brasil. Mas eu queria fazer alguns questionamentos aqui sobre a medida provisória. Primeiro, senhor presidente, com relação aos CAPs, e aí vai dirigido ao representante do governo. Os CAPs, que são o Conselho de Autoridades Portuárias, que hoje é um fórum composto de 4 blocos, com assento do governo e nos seus 3 níveis, os operadores portuários, os armadores, os trabalhadores avulsos, terminais e os usuários dos portos. É, sem dúvida, um importante e único fórum onde se discute e são apresentadas melhorias ao desenvolvimento do porto. Ele sempre envolvido e de uma forma democrática e construtiva tem construído isso. A MP 595 praticamente esquece os CAPs. Ele restringe sua atuação a um mero órgão consultivo, esvazia as funções, e aí eu pergunto ao governo como será tratado na regulamentação da medida provisória
esses conselhos de autoridade portuária? Essa é a primeira pergunta. A segunda, senhor presidente, é claro, é notório e é conhecido de que hoje muitas ações e muitas iniciativas da própria agência reguladora se encontram sem gente, sem condições de agilizar. Essa medida provisória, ela centraliza tudo na ANTAC, ela faz com que essa centralização, ela se dê de uma forma, no meu entender, uma forma inoperante, que é o que vai acontecer, e essa concentração de poder, eu queria saber e entender por que isso. Porque, na verdade, é um outro grave problema dessa medida provisória. Aqui foi dito há pouco, pelo senhor José Ricardo, representante da agência aquaviária, que a questão de Pernambuco, do TECON 2, foi ineficácia do governo de Pernambuco. Não é isso que eu ouvi, inclusive em reunião com participantes do governo de Pernambuco e a própria ANTAC, com a bancada de Pernambuco, entre que vários deputados aqui estavam presentes. E que, inclusive, a questão da burocracia, Pernambuco cumpriu todas. Inclusive, o governador Eduardo Campos, na última semana que esteve aqui, junto com a ministra, ressaltou novamente essa questão. Na verdade, a questão do TECON 2 é a demora, de fato, na agência. E é o que vem acontecendo. Então, aí vai a minha pergunta, senhor presidente, e que eu preciso entender. A medida provisória, ela pega o porto de Suape, que é um complexo portuário, hoje considerado como um dos melhores do Brasil, é uma referência para toda a região, não é só um porto, mas sim um complexo portuário, e que, na verdade, nós temos conhecimento que o sucesso de Suape, ele se dá não só pela estratégica condição do porto, onde lá foram investidos muitos recursos. E não foram recursos federais. O somatório de recursos investidos em Suape, o governo de Pernambuco aportou mais dinheiro do que a própria União. Foi feito uma delegação em 92 e Pernambuco gerenciou isso. Nós temos aqui um ex-governador de Pernambuco que tem o conhecimento de como foi importante Pernambuco ter o gerenciamento do Porto de Suape, enquanto outros deputados que da bancada dizem que não é importante, mas é fundamental, que nós só conseguimos trazer a refinaria Abreu e Lima para Pernambuco porque nós tivemos agilidade em atuar conforme a necessidade da empresa que iria aportar os recursos e iria investir fazendo o estaleiro, que é o estaleiro constituído lá no meu estado. Eu, como deputado estadual na Assembleia, diversas vezes, senhor presidente, votei matérias que eram fundamentais para Pernambuco e que a gente agilizava a votação na Assembleia Legislativa, porque era um assunto que precisava de uma resposta rápida. Eu imagino e peço que os senhores pensem, como será isso, tirando essa condição de decidir do governo, ou seja, uma decisão local, que é ágil, que é rápida, que é, na verdade, eficaz diante de uma necessidade, para trazer aqui para os birôs de Brasília e de uma agência que a gente sabe que está desaparelhada para tanto poder que vai ter com essa medida provisória. E aí eu pergunto, por que o tratamento diferenciado entre o Porto de Suape e o Porto de Pecém, no Ceará? É um porto equivalente ao nosso e que não está na medida provisória. E aí fica a pergunta para que o governo me diga o porquê disso. Era só isso. Muito bem, deputado Augusto Coutinho. Com a palavra, o deputado Paulo Rubens Santiago. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados... Um minutinho só, deputado Paulo Rubens. Tem uma relação de inscrição aqui, tá certo? É deputado Paulo Rubens, deputado Mendonça Filho, deputado Paulinho Pereira, deputado Jorge. Depois deputado Vanderlei Siac, depois deputado Isaías. Senhor presidente, senhores deputados, prezados integrantes dessa audiência pública, durante 8 anos
de 1995 a 2002, eu fui deputado estadual em Pernambuco. Nos primeiros 4 anos, exerceu o governo do Estado o ex-governador Miguel Arraes. Na segunda metade, foi governador o ex-senador Jarbas Vasconcelos, de quem o nosso deputado Mendonça Filho foi vice-governador. Nesse período, por várias oportunidades, nós realizamos na Assembleia Legislativa do Estado audiências públicas, ouvindo a Associação Comercial, Sindicato dos Operadores Portuários, Federação da Indústria. E no final do segundo período, nós tivemos a iniciativa de ajuizar, na 7ª Vara da Fazenda Pública, uma ação contrariando o que estabelecia o edital de licitação para a concorrência do terminal hoje ocupado pela empresa Tecom. Na interpretação que foi vitoriosa na 7ª Vara da Fazenda, o formato do edital estabelecia condições que gerariam um monopólio para a empresa qualquer que fosse, que viesse a vencer aquele edital. Por quê? Porque era termo constituinte do edital. Enquanto não houver movimentação de 200 mil containers por ano, nenhum outro terminal portuário poderá operar movimentação de carga, portanto, não será alfandegado. Nós ganhamos na 7ª Vara. Posteriormente, os interessados em manter o edital da forma como ele se encontrava recorreram ao Tribunal de Justiça e o Tribunal reverteu a decisão do juiz da 7ª Vara. Eu quero colocar isso porque essa é uma matéria que eu tenho a oportunidade de discutir há muitos anos, além de ser filho de marítimo, né? Meu pai foi chefe de máquinas do Lorde Brasileiro. Em todos esses anos, o que se faz? Qual é a grande discussão da questão do porto? É que nós temos que ter condições de exportar mais e importar mais. Eu me reservo o direito de lutar pela primeira, exportar mais. E desde esse período, o que se diz? Exportar mais em velocidade, em volume e na diversificação daquilo que nós exportamos, para que não fiquemos dependentes de uma única commodity agrícola, de uma única commodity mineral, de um único bem de capital, dependendo da flutuação da economia no mundo. O que efetivamente depende e não depende de porto? E aí há muita manipulação do que vem a ser dependência da instalação portuária e do que não é dependência da instalação portuária. Faço minhas as palavras do presidente Roberto Santiago, quando se referiu ao que está atrás do cais. Lá do maquinário da indústria, a fazenda, a cultura agrícola, até chegar à beira do cais. Boa parte dos problemas que nós temos não vão ser modificados com essa medida provisória, não vão ser modificados com a modificação de CAP, de órgão, não é nada disso. Boa parte dos problemas que nós temos são problemas que estão atrás da beira do cais, que dependem de outras políticas de investimento, de concessões ou não, de fortalecimento de empresas públicas ou não, e muitas vezes, de forma ou equivocada ou de maneira manipulatória, misturam-se as coisas como se nós fôssemos resolver os problemas das filas de caminhões, tratando da aprovação dessa medida provisória. Uma outra questão, nós vamos chegar mais rápido ou não, dependendo dessa infraestrutura, das rodovias, das ferrovias. O que é que nós fizemos no Brasil? Nós desmontamos a malha ferroviária brasileira. Em 1991, iniciou-se o processo de licitação para a construção da Transnordestina, há 22 anos. A primeira movimentação de governo com a iniciativa privada é da década de 1990. Em 1997, a Companhia Ferroviária do Nordeste recebeu a malha ferroviária do Nordeste, de Sergipe ao Maranhão, para assumir a responsabilidade com a reconstrução da malha. E em 2003, eu cheguei a essa casa em abril e tinha em mãos um relatório do Tribunal de Contas da União e uma ação do Ministério Público Federal, na Justiça Federal de Pernambuco, propondo bloqueio de repasse do BNDES para a CFN e cancelamento da concessão para a CFN, porque o empresário privado foi tão competente que ele conseguiu, já sob concessão privada, movimentar menos carga do que o último ano da falida e combalida Rede Ferroviária Federal. Vá ser competente assim na caixa-prego. Então, há muita mistificação na discussão do que são os problemas de embarque e desembarque de mercadorias, e os erros são astronômicos. Como me parece que há um excesso de ufanismo, um excesso de expectativa, eu consultava aqui a matéria de hoje publicada no jornal Valor Econômico. Saldo de 2013 pode ser inferior a 10 bilhões, sendo que nos primeiros 3 meses nós já acumulamos um déficit de 5 bilhões e 100 milhões. E o que dizem todos os consultores privados sobre essa expectativa?
Boa parte das projeções que foram feitas aqui, de multiplicação do volume de carga, de multiplicação dos investimentos, são especulações. São especulações. Nós não vamos atingir nenhuma dessas expectativas de movimentação enquanto nós estivermos nessa situação da economia brasileira e da economia europeia e da economia asiática, especialmente da China. Todos os números indicam um processo de deterioração das relações de troca, do aumento de investimentos, da nossa capacidade de exportações, o carro-chefe das nossas commodities agrícolas, que é a soja. Os 3 grandes produtos, grão, farelo e óleo, estão decaindo nas exportações por conta de todo um contexto. Então, a gente tem que tratar as coisas como elas efetivamente são. Eu não me importo aqui se quem governa hoje Pernambuco é o partido A, o partido B ou o partido C. Eu, quando assumi o mandato de deputado federal, eu jurei defender a Constituição da República Federativa. E é um princípio claro, constitucional, a regionalização do orçamento, o desenvolvimento regional, o combate à pobreza, artigo 3º, parágrafo único. Então, qualquer que seja o governo, se há a possibilidade de você operar políticas federais cuja regulação seja centralizada na União, mas as operações sejam descentralizadas, por que não fazê-lo? O que impede que unidades da federação assumam a responsabilidade de fazer as operações daquelas instalações e daqueles equipamentos que são considerados essenciais para o desenvolvimento da economia? Eu não vou entrar nessa discussão que está querendo tirar ou está querendo botar para lá ou para cá. Eu lembro que no primeiro mandato do presidente Lula, o ministro da Integração foi o ex-governador Ciro Gomes e a secretária nacional de Política e Desenvolvimento Regional foi a professora Tânia Bacelar, que travou uma batalha inglória contra um vício de governos anteriores de entregar para os governadores fazerem a política do jeito que bem entendessem. Está aí a guerra fiscal até hoje, travando a discussão do ICMS, a discussão da reforma tributária federativa. Então, nós temos que retomar aquilo que faz parte da nossa Constituição. A Constituição prevê, admite e estimula o desenvolvimento regional, a regionalização do orçamento. Eu sou autor de um projeto de lei complementar construído junto com a Associação Comercial do meu Estado. Um PL que regulamenta a regionalização do orçamento. Ora, fazer a discussão de SUAP com Paranaguá, com São Francisco do Sul, com Porto de Santos, com Cabedelo ou com Pecém, é uma discussão completamente anônima. Isso é um Frankenstein portuário. São coisas absolutamente distintas. Algumas muito mais e outras muito menos. Pecém, muitas pessoas já me perguntaram, inclusive em entrevista, o que é TUP? Terminal de uso privativo. O que deve ser o princípio de qualquer instalação portuária? Concorrência. Artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal. Não pode haver monopólio sobre espécie alguma. Independe se o dinheiro que foi investido é público ou privado, atividade portuária é atividade estratégica para a balança comercial, para as contas públicas, para o desenvolvimento do país. Então, mesmo uma empresa que ganha uma concessão, ocupa um território na área do cais, endivida-se, ou com banco público ou privado, constrói um terminal, deve ser contrapartida da concessão permitir a movimentação de carga de terceiros. Não pode haver, na minha humilde avaliação, movimentação privativa e privada em apenas uma única instalação. Porque todos eles, sem exceção, direto ou indiretamente, foram beneficiados ou por fundos públicos, ou por desoneração tributária, ou por algum tipo de contrapartida concedida pelo poder público. Então, eu creio que nós podemos estabelecer um novo marco de desempenho. A gente não quer melhorar as atividades portuárias, a gente não quer exportar com mais velocidade, volume e de maneira mais diversificada. Então, vamos estabelecer um novo marco de desempenho. Hoje, quem é que está tocando as atividades portuárias? Em Santos é de um jeito, em Pecém é de outro jeito, em Cabedelo é de outro jeito, em Suape é de outro jeito. Vamos construir uma sinfonia para ver se todos tocamos a mesma música? O que impede, por exemplo, que o Porto de Suape, que não é um porto, o Porto de Suape, sem o complexo industrial portuário, seria o quê? Seria uma mera operação de embarque e desembarque. Foi exatamente por conta daquelas condições que foram construídas, com dificuldades, com acerto, desacerto, com contratempos, etc., que se permitiu que em torno daquele porto construísse um complexo industrial e portuário. E que na direção daquele porto se retomasse hoje a ferrovia transnordestina para vir do sertão, para chegar até Suape. Então, há um conjunto de situações que precisam ser discutidas de maneira especificada. Não importa se o governador é A, B ou C, se é o partido A, B ou C. Eu acho que há muita manipulação em torno disso, há muita exacerbação também em torno disso.
E já dizíamos, a medida provisória, do jeito que está, ela não pode ser aprovada. Porque ela tenta resolver, como disse o presidente, de uma maneira abrupta. Medida provisória é medida abrupta. Nós estamos aqui sendo sufocados, infartados de medidas provisórias. Não há um gabinete que consiga dar conta em 3, 4 dias de receber as medidas que entram na casa, de brigar nos partidos para que integrem-se as comissões especiais, de apresentar 5 dias para apresentação de emendas. Uma matéria dessa ter 5 dias, quando a gente não sabia de nada. Quem está lá dentro, trabalhando, preparando, estudando, tudo bem. Nós, 5 dias para apresentar emendas, 5. E ninguém aqui está na rede, debaixo da varanda, esperando chegar a medida provisória. Quem de nós aqui, além de ser membro de comissão permanente, não é de comissão especial, não integra a frente parlamentar, não é vice-líder de partido? Então, não dá para se fazer a coisa dessa forma. Não dá. Se as coisas já foram acertadas por cima, não nos cabe assinar embaixo de quem acertou por cima. Essa é a questão preliminar que eu queria colocar, presidente. Muito obrigado, deputado Paulo Rubem. Deputado Mendonça Filho. Bom, quero saudar aqui o presidente Roberto Santiago, os expositores e palestrantes de hoje, doutor Glaucio Oliveira, doutor Rogério Menescal, doutor José Ricardo Santos, dizer que é importante o debate que essa comissão faz por proposta do deputado Augusto Coutinho. Eu tenho sido exaustivo e intenso na participação dos debates, presidente, tanto no âmbito da comissão mista encarregada de analisar a medida provisória, como em outros fóruns, outros espaços, inclusive dentro da minha própria bancada, oferecendo a visão de um pernambucano que olha, evidentemente, o aspecto do Porto Suape, mas quem está aqui é um parlamentar que pensa e também reflete o Brasil. E, evidentemente, que eu tenho que ter, primeiro, a consciência de que esse é um assunto importante na pauta nacional, que está sendo tocado pela primeira vez no governo do PT, nos 10 anos do governo do PT. Aliás, demorou muito, 10 anos, para que eles pudessem enxergar que a operação portuária brasileira não acompanha o que ocorre no mundo. É pouco competitiva, extremamente cara, portanto, tem nichos de corrupção, tem espaço de desperdícios, e mesmo a agenda, que é a agenda do governo federal, ele não tem tocado adequadamente. Eu lembrei, numa discussão no âmbito da comissão mista, de que, por exemplo, a agenda relativa ao funcionamento da Receita Federal, da Anvisa, do Ministério da Agricultura, ela não foi tocada pelo governo. Isso é uma decisão administrativa dos agentes públicos que estão diretamente subordinados à presidente Dilma. Pode começar amanhã, basta querer e oferecer condições para os seus servidores trabalharem, por exemplo, como foi lembrado pelo próprio presidente Roberto Santiago, 24 horas por dia. O lado da infraestrutura, que foi bem lembrado pelo doutor José Ricardo, fora porto, extra porto, ela está longe de ter sido atacada por parte do governo. Infraestrutura ferroviária, infraestrutura rodoviária, tudo isso sucateado sem nenhuma ação concreta em Paranaguá, no Paraná, em Santos, São Paulo, Suape, Pernambuco, muito pouco foi feito. O que foi liderado pelo governo estadual. Então tem uma agenda vastíssima e importantíssima que tem que ser atacada. Isso não quer dizer que nós possamos justificar os outros aspectos relativos à ineficiência operacional dos portos. Eu acho até tímida vamos dizer, a medida provisória, se a gente analisar o que é que poderia oferecer. Porque eu parto do princípio que o país, o Brasil, é parte do mundo globalizado, cada vez mais globalizado. E tem que ter como parâmetro de funcionamento os principais países do mundo, os principais exportadores e importadores. Um país das dimensões do nosso tem que ser um país aberto a um fluxo comercial permanente, de exportação e de importação de produtos e bens que beneficiem, evidentemente, sobretudo a produção interna, mas que beneficiem o consumidor na redução do preço final que chega no supermercado, que chega ao consumo popular de uma forma mais geral e que, infelizmente, hoje é muito encarecido, tendo em vista a infraestrutura pesada, arcaica, ultrapassada. Então, no lado da operação portuária, eu tenho crítica a fazer, inclusive o funcionamento do órgão, que é uma meia solução, que é muito típico do Brasil. O Brasil, quando não tem coragem de adotar uma solução plena, adota uma solução meia sola, falando em português muito claro. Porque, na prática, fica aí o Ministério Público acusando o órgão de não oferecer as garantias mínimas de segurança do trabalho
e aquelas proteções que estão estabelecidas na legislação trabalhista por conta de um monopólio que é exercido de forma esquisita, para dizer o mínimo, que poderia ter muito mais competitividade se, porventura, empresas se organizassem para oferecer mão de obra, como ocorre nos principais portos do mundo, mesmo de forma temporária, ou quando uma atividade permanente, como já de resto acontece em boa parte dos terminais de contêineres do Brasil, inclusive o Tecon de Suape, contratar pelo regime seletista, fazendo com que haja estabilidade e garantias. É o único universo da mão de obra no Brasil que eu vejo que a fragilidade das relações trabalhistas é exaltada. Eu acho que é o contrário. A gente tem que oferecer garantias ao trabalhador, oferecer seguro de trabalho e transparência na operação para que a gente possa ter preço, competitividade e cada um cumprindo sua parte. Eu compartilho da preocupação de muitos dos que falaram aqui, inclusive da preocupação externada pelo deputado Paulo Rubem relativa aos monopólios. Ninguém que queira o bem da nação pode imaginar que via monopólios a gente pode sobreviver, muito embora que em algumas situações o monopólio é quase que a única saída, como nas telecomunicações, numa determinada região geográfica, na energia, etc. e tal, e para implantar um Tecon que exige um capital volumoso que falta ao Estado, muitas vezes você tem que oferecer uma garantia mínima, como foi o caso da licitação pernambucana, para que se atinja um patamar e aí você abre o segundo terminal e aí tenha mais competição. Infelizmente, o segundo terminal demorou, e isso é fato. Não vamos ficar aqui na discussão se porventura o governo do Estado protocolou no tempo certo, se a ANTAC retardou. Eu acho que houve um misto aí de situações que para mim são inexplicáveis. A gente tem que ter competição para que os preços baixem e que os armadores também não monopolizem o domínio dos portos do Brasil, porque boa parte daquela operação portuária vai ser transferida por frete. E aí ele vai incorporar, na maior parte das vezes, em empresas internacionais. Eu não sou xenófobo, não tenho nenhuma aversão a capital externo, mas desde que o capital externo venha ajudar o desenvolvimento do Brasil e não explorar em condições incorretas as condições e as contingências econômicas da realidade brasileira. Então, eu acho que a gente tem uma agenda importante e eu quero falar do ponto específico que tem sido o motivo principal da minha preocupação e que será até o momento em que essa medida provisória seja apreciada pelo Congresso Nacional, que diz respeito à questão da centralização. Eu acho que o governo eu tenho convicção que o governo comete um erro gravíssimo. E aí é um pouco do DNA petista, que tem aquela visão de que a inteligência do mundo está restrita aqui à esplanada dos ministérios. Aqui só tem inteligência e massa cinzenta nas cabeças dos petistas que estão na esplanada dos ministérios. E não é isso. Tem massa cinzenta, tem competência, tem qualificação também nos estados. Porto Suape é um exemplo, e um bom exemplo, uma boa referência de um porto que avançou e muito, que rompeu paradigmas para melhor em vários aspectos e que, infelizmente, essa lógica que está presente na medida provisória centraliza todas as decisões, as licitações dos espaços públicos que serão tornados de exploração privada num determinado espaço de tempo. Isso é um contrassenso. A ANTAC não vai ter condições de oferecer velocidade às demandas dos portos do Brasil. Tem que descentralizar. Descentralizar dentro da lógica do planejamento, da fiscalização e do acompanhamento pela autoridade portuária e mesmo pela Secretaria de Portos, vinculada à Presidência da República. Quem for bem, vai bem e continua com aplauso do governo federal. Quem for mal e tiver mau desempenho, o governo federal vai lá e busca de volta a delegação. É simples, é assim que funciona em qualquer parte do mundo. Um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com uma costa como a nossa, é impossível o governo central querer centralizar tudo aqui em Brasília. Isso vai aumentar a burocracia, isso vai encarecer muito a operação portuária, isso vai favorecer demasiadamente a corrupção.
Imagine todos os interesses portuários do Brasil centralizados num único órgão ou em 2 órgãos federais aqui em Brasília. Isso não vai funcionar. Com todo respeito, e eu respeito bastante os representantes do governo aqui, doutor Rogério, doutor José Ricardo, eu acho que isso é uma grande contramão. Estão teimando. Eu lembrei, inclusive, que erraram quando fizeram as licitações das rodovias federais. Foi um oba-oba danado, dizendo e comparando com as rodovias paulistas, dentro da lógica de que era o menor pedágio, o menor preço, e menor preço não significa sempre melhor qualidade, melhor serviço de prestação de serviço. Muito pelo contrário. O que é que aconteceu? Aquilo que era responsabilidade dos empresários fazer no edital de licitação das rodovias federais privatizadas por esse modelo tão exaltado pelo governo do PT, elas simplesmente não fizeram. E continuaram amealhando e recebendo o dinheiro dos pedágios. E muito dinheiro dos pedágios. E aí foram para a chamada virada da mesa, que todo mundo que está no mundo da atividade pública sabe o que é isso. Virar a mesa para quebrar contrato e favorecer o empresário que não cumpriu com as suas responsabilidades. Então, a gente tem que ter transparência, equilíbrio. Eu não sou, radical para pensar de uma forma exclusivista, imaginando que sou dono da verdade, mas de acordo com o bom senso, que para mim é o que prevalece em qualquer gestão pública, a gente deve trilhar na direção do equilíbrio, em tudo na vida, inclusive no Pacto Federativo. Aqui não é briga pernambucana por Pernambuco exclusivamente. Evidentemente que a minha paixão e a minha dedicação e meu compromisso com o Estado é absoluto, mas eu penso o Brasil também, e pensando o Brasil a partir de Pernambuco, eu imagino que essa medida provisória tem que flexibilizar e tornar mais autônomo os portos delegados que tenham competência que mostrem qualidade na prestação de serviço de uma das atividades econômicas mais relevantes para o desenvolvimento nacional. São essas as minhas palavras, presidente. Muito bem, deputado Mendonça Filho. Passa a palavra ao Paulinho da Força. Quero cumprimentar o presidente e especialmente o Coutinho por essa audiência pública. Lamentar que eu fiz um pedido no microfone de convidar os trabalhadores e não foi convidado, mas... Não, está ali, o Mário está aqui, por exemplo, Mário Teixeira, e não foi. Então, bom, mas está aqui presente, cumprimentar também o Mário Teixeira, o Ney, presidente dos Estivadores de Santos, que está aqui nos acompanhando e que foi um dos principais companheiros nessa negociação até agora. Dizer, presidente, que essa audiência, embora nós tenhamos a comissão especial, que já ouviu todas as partes, né? Essa audiência é bastante importante. Cumprimentar também os representantes do governo, Rogério, José Ricardo e o Ministério Público. Sei do trabalho do Ministério Público e quero agradecer pelo que vocês têm feito pelos trabalhadores portuários do Brasil inteiro. Dizer que falando aqui um pouco como deputado e um pouco como sindicalista, nosso problema com a medida provisória foi que, num primeiro momento, né, toda a culpa passou a ser do trabalhador e do operador portuário. É bom deixar claro, e a pena que o Silvio fala e vai embora, né? Por isso que ele não aprende, chega aqui e não sabe nem que diabo é óbvio, né? Então ele fala e vai embora, não ouve, né? Dizem que você tem 2 ouvidos que é para ouvir, né? Mas falar menos e ouvir mais, né? E aí ele vai embora e não ouve, né? Depois não sabe nada, então vai continuar não sabendo, né? Nossa bronca com a medida provisória, e até por isso fizemos greve, né, de 6 horas, tínhamos marcado outras paralisações, e de certa maneira, como as negociações caminharam aqui nas últimas semanas, a gente suspendeu as greves. Mas a nossa bronca primeiro era essa, que toda a culpa da ineficiência do sistema era do trabalhador e do operador portuário, né? É bom lembrar que no Brasil não tem mais porto público, né? O porto é público, mas a operação é privada, né? Quando não é tudo privado já. Então, essa foi a primeira discussão, porque eu tive a oportunidade, junto com outros companheiros aqui, que participaram das comissões, de apresentar quanto ganha um trabalhador portuário, né? O cara, para embarcar um carro, ganha 20 centavos por carro, para embarcar a soja da Cátia Abreu, ganha 13 lá no porto, 13 centavos no Porto de Paranaguá,
cada 100 toneladas, em Santos é 19, um pouquinho mais, né? 19 centavos, né? Então, repete devagar, Paulinho, senão a turma não registra. Não registra. É 20 Então, centavos para transportar um carro. para embarcar um carro 20 centavos. De sair assim, 300 metros da costa, leva o carro lá, volta correndo, pega o carro, né? 20 centavos cada um. Se ele ficar na esquina pedindo esmola, provavelmente ganha mais dinheiro do que embarcar carro. E a soja, cada 100 toneladas, que mais ou menos 100 toneladas são 4 caminhões, mais ou menos uma sala dessa aqui lotada de soja, ele ganha 13 centavos lá no Porto de Paranaguá e 19 em São Paulo, em Porto Santos, né? Então acho que isso foi ficando claro aqui na casa, que o grande problema do Porto, nós também tivemos a oportunidade de apresentar um estudo feito por uma consultoria internacional dos custos do Porto brasileiro, né? O custo do Porto brasileiro, ele é principalmente antes de chegar no Porto, né? 45% é tarifa do armador, 30% do custo de uma carga é estrada, 17% é burocracia no porto e apenas 8% é o trabalhador e o operador, é a tal da THC, né? E esse THC, ele é, dependendo do porto brasileiro, já mais barato do que Roterdã, que a Dilma gosta muito de dizer que é o símbolo dela, né? Então, por exemplo, o Roterdã está 259 o container, né? Aqui no porto do Rio de Janeiro está 222, né? Então, portanto, nós já temos preço competitivo quando chega no porto, né? Para trás tem todo um problema, foi falado aqui pelo Roberto Santiago. Eu acho até que, para ser justo, nós poderíamos, é porque o tal dos 5 dias da emenda, né? Mas o justo era a gente corrigir a medida provisória, talvez um acordo aqui, dizer assim, ó, quantas pessoas precisa para a gente contratar, para a Anvisa poder trabalhar 24 horas? Quantas pessoas precisa para a ANTAC, ou seja, para a Receita Federal para trabalhar 24 horas? Quanto precisa do Ministério da Agricultura? E a gente pôr isso na medida provisória, porque com isso a gente teria os portos trabalhando 24 horas a partir da aprovação da medida provisória. Mas como o governo não mandou, e a gente sabe, eu até sei, é que eu não vou voltar na mesma discussão que eu fiz anterior, por que foi feita medida provisória e por que foi feito correndo, né? E até por que não tinha licitação antes. Então, eu acho que essas dúvidas foram sendo esclarecidas, o porto nosso tem ineficiência, mas nosso porto cresceu em 10 anos, 12 anos, cresceu de uma corrente de importação e exportação de 100 bilhões de dólares para 908, né? No último ano. Então, isso mostra que nosso porto vem crescendo, em torno de 10% ao ano, né? Em eficiência em embarque. Nós saímos de uma carga, de uma produtividade de 8 contêineres há 10 anos atrás, para 80 por hora, né? Ou seja, então isso mostra o crescimento do porto brasileiro. Então, eu acho que isso nós tivemos bastante oportunidade de mostrar aqui aos companheiros nossos, menos possível, que não tem paciência de ouvir. Quais são os problemas que nós tínhamos na área trabalhista? Essa coisa do OGMA. O OGMA foi uma invenção lá no governo Collor, do Mário Covas, porque antigamente os trabalhadores eram contratados pelos sindicatos, né, que controlava isso, e a Lei 8.630 mudava isso, e a alternativa foi encontrar um órgão, então, para gerir a mão de obra, e essa sugestão foi feita pelo senador Mário Covas na época. E, de certa maneira, resolveu o problema na época, e os OGMA hoje, né, eles, de certa maneira, controlam os trabalhadores. O OGMA era para ser uma coisa bipartite ali, trabalhador e empresário. Não foi, né? Agora, qual é o nosso problema? É que essa história aqui de que o próprio Mendonça falou, tem uma história na cabeça das pessoas, né? Tem um passado, uma cultura. O trabalhador portuário, desde que o Cabral chegou aqui, ele é avulso. Não adianta inventar para ele que agora ele vai ser CLT. E é bom para ele porque ele quer trabalhar assim, porque ele ganha pelo que ele trabalha, né? Como eu disse aqui, ele ganha 20 centavos, mas se ele embarcar 100 carros durante as 6 horas, ele ganha R$200 por dia, né? Que é o que mais ou menos ganharia um operador, um trabalhador, né? Um estivador. Então, aí é bom para o operador porque ele só paga pela hora que o cara trabalhou. O que nós brigamos muito, né, e eu falei muito sobre isso, que nós queríamos levar o OGMA para o setor público. Por quê?
Porque a medida provisória cria um novo sistema, né? Ela mantém o sistema atual, esse que é o problema, mantém o sistema atual com todos os custos aqui e cria um novo aqui sem nenhum sistema, que eu chamei, né, na época para ajudar os amigos, né? Os amigos que compraram os terrenos, né? Ilha de Bagre lá, tem Ilha de Bagre, aqueles negócios todos lá, né? Então, não era isso, não, né? Bom, então, mas tudo bem, né? Criou esse novo sistema baratinho aqui, o cara não tem custo. Esse novo sistema, que não tem custo, vai quebrar esse, se não resolver, né? Enfim, então, isso precisa ser resolvido. Não está resolvido ainda aqui na casa essa questão. Se não resolver, esse novo sistema sem custo vai quebrar o atual, né? E quebrando o atual, vai de novo beneficiar quem o governo queria beneficiar, né? E penalizar quem trabalhou e quem investiu até agora. E junto com isso, não leva os nossos trabalhadores, né? Permite, é um novo sistema, inclusive para os novos trabalhadores. Então, esse é o problema, que, segundo o relator, nós resolvemos da seguinte maneira: manter a representatividade dos atuais sindicatos para representar esses novos portos e levar, não o OGMO, nós temos um compromisso conosco de levar os trabalhadores inscritos no OGMO. Esse foi o compromisso assumido pelo Eduardo Braga e que foi aí que, de certa maneira, destravou um pouco os problemas. Nós fizemos também eu queria até dar aqui acho que os companheiros todos não participaram da reunião, mas nós fizemos então, primeiro assim, proibir trabalho temporário, foi uma das coisas que foi acordada. Aceitar na Convenção 137, no que diz questão a renda mínima e aposentadoria especial, tem toda uma redação aqui, não vou ler agora. Criar um grupo de debate para a qualificação dos trabalhadores portuários. Criar multifuncionalidade, que é um dos grandes problemas. Acabar com a história da categoria preponderante. Que mais? Os CAPs teria a representação 50% do governo, 25% dos trabalhadores, 25% do empresário. Manter a guarda portuária, porque a medida provisória não fala da guarda portuária. Você imagina lá no meio da mata amazônica, os portos brasileiros, não, estou fazendo mais lá, né? Os portos brasileiros sem guarda portuária, né? Ou em qualquer lugar do Brasil. Mas então, manter a guarda portuária. Bom, o que mais? Basicamente foi isto, né? E levar os trabalhadores inscritos no OGMO para um novo sistema, né? Com isso, de certa maneira, nós resolveríamos a questão trabalhista. O que fica faltando? É lógico que isso tudo, nós temos uma reunião daqui a pouco com o relator, precisa verificar se vai ser cumprido, né? O que fica faltando, do meu ponto de vista? Fica faltando a questão da isonomia de custo, que eu acho que é grave, precisa ser resolvida, né? Por exemplo, no porto público tem licitação, no porto privado é chamada pública. É para quem tem terreno, né? Isso é um dos custos, né? Tem que a concessão é por 25 anos, renovável por mais 25. O privado não, é por resto da vida. Vai conceder de 25, mas ele vai ficar o resto da vida. Então tudo isso tem um custo que aumenta aqui. E precisa resolver essa questão da autonomia dos estados. Eu acho que essa questão eu tive com alguns governadores. Isso precisa ser bem claro, porque eu acho que não pode o governo tomar por medida provisória os portos dos estados. Seria isso aí em outras épocas dava uma guerra, né? Se fosse no período passado lá, Pernambuco já estava, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, já tinha se rebelado, né? Agora, o que não pode é o governo, numa canetada, tomar a autonomia dos estados. Então, acho que essas questões sendo resolvidas, talvez a gente tenha uma medida provisória para ser votada aí nos próximos dias. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulinho. Deputado Jorge Corte Real. Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar a todos os expositores, parabenizar o deputado Augusto Coutinho por ter idealizado essa audiência e dizer, presidente, que eu tenho acompanhado essa questão portuária já na minha vida empresarial, como dirigente sindical, como presidente da Federação da Indústria do Estado de Pernambuco, já através de vários governadores e hoje ocupando aqui uma cadeira de deputado federal, agora como político. E tenho vivenciado e até como empresário tenho alguma experiência de utilização de portos. Utilizei o porto da cidade do Recife, utilizei o porto de Suape. Quero dizer que a minha experiência não foi boa. Eu tive problemas seríssimos, várias decepções.
a ineficácia, ineficiência de mão de obra, ineficiência por parte do poder público, sempre demorava-se muito mais do que se tinha nas previsões. Então é algo que é realmente frustrante e era para mim algo muito tenso quando eu ia receber os nossos navios que vinham com a matéria-prima que nós utilizávamos na nossa indústria. Era algo que eu realmente saía do sério quando ia receber o navio e tomava um bocado de calmante, porque sempre acontecia algo que realmente saía do nosso controle. E vejo com bons olhos essa necessidade de tentar se regulamentar ou tentar se uma nova maneira de se administrar, pelo menos, essa questão dos portos nacionais. E essa medida provisória, a 595, no geral, eu a considero muito boa. Evidentemente que aqui lá nós precisamos adequá-la à realidade. Por exemplo, a questão dos trabalhadores dita aqui por Paulinho, evidentemente, que a gente tem que equacionar 2 tipos de contrato de trabalho, que não pode, evidentemente, que a gente tem que arranjar uma maneira aí de conviver um lado do outro, porque senão uma maneira de contratação vai encobrir completamente o outro lado. Mas o que é importante nisso tudo? O mais importante, primeiro, é você ter uma agência reguladora, os marcos regulatórios. E isso extremamente bem definido, confiável, para que os investimentos privados voltem ou venham a acontecer nos portos brasileiros, que isso é fundamental. Segundo, a questão da regionalização das decisões. Não é só porque meu estado, Pernambuco, nós temos um porto que é exemplo de administração, mas o país é um país continental. E um dos segredos das coisas que funcionam nesse país é a questão das autonomias regionais. É evidente que com a medida provisória nós temos os marcos regulatórios e numa gestão moderna hoje você tem metas, nós temos padrões, nós temos como acompanhar o desenvolvimento, nós temos como acompanhar as administrações, nós temos como tomar medidas corretivas, como cobrar. Então isso a própria sociedade se encarregaria até de fazer essas cobranças. E nada mais justo do que dar essas autonomias aos estados, porque é uma questão até regional de adaptar a essas realidades. Não vou nem entrar nas questões inerentes, no caso do próprio porto de Suape, porque Suape não é somente um porto. É, como foi dito aqui, um complexo portuário industrial. Como falaram aqui nas filas, e o presidente disse muito bem, nas filas de caminhões no Porto de Santos, em vários portos, como o caso do Porto de Paranaguá. O nosso é diferente. O nosso temos outro tipo de demanda, que é uma demanda mais interna, entendeu? Por exemplo, nós temos lá fila de ônibus, porque nós temos 100 indústrias hoje instaladas dentro do complexo industrial de Suape. Temos mais 50 e poucas indústrias se instalando. Então, é um complexo porto industrial. No futuro próximo, nós vamos ter um terminal de grãos, nós vamos ter um terminal de combustíveis, que isso já está, inclusive, para ser licitado, e o TECOM 2. E com detalhe, e além do porto de carga, nós temos um polo naval. Nós vamos agora com 4 estaleiros, um já funcionando, um já produzindo e 3 estaleiros em construção, com encomendas firmes. Quer dizer, presidente, nós temos também a indústria naval, o polo naval lá. É completamente diferente de outros portos do Brasil como um todo. Então é necessário realmente ter essa autonomia. Por conta dessa especificidade, nós precisamos agilizar
determinadas ações, que não é só a questão de concessões, de licitações, disso, daquilo outro. É realmente algo onde o porto é um complemento, hoje, de uma série de cadeias produtivas que dependem do porto. Então, essa centralização que está aí nessa medida provisória, ela remete a algo que vem para modernizar o sistema portuário nacional, mas que vai para o passado, vai lá para trás, quando centraliza todas essas ações da ANTAC, sem absolutamente desmerecer os órgãos gestores. Não estou nem discutindo isso. Mas, além de ser muita responsabilidade, é realmente extremamente difícil você, aqui de Brasília, você ter a noção de regionalização e decidir toda essa pendência de um país como um todo. É praticamente impossível. Eu acho que está fadado, entendeu, a um insucesso tremendo numa hora que a gente não pode falhar. Então, na hora que você tem marcos regulatórios, na hora que você tem administração por resultado, na hora onde você tem já as regras com números, que é onde se pode medir o desempenho desses portos, por que não dar liberdade às administrações regionais? Então, isso hoje eu acho que, a partir dessa liberdade, a partir dessa regionalização, eu acho que isso seria remeter, aí sim, a uma modernidade, a um clamor regional, e nós poderíamos partir, evidentemente, para uma real modernização do nosso sistema portuário. E Suape, presidente, ainda tem outra diferença. Suape é um porto internacional. A partir de Suape, você vai desenvolver uma série de portos, principalmente na área do Nordeste, porque através da cabotagem você vai desenvolver todos aqueles portos, principalmente os portos nordestinos. Suape também é uma das características, um porto concentrador de cargas. Vai para Suape, e Suape na cabotagem, que a gente também tem que falar sobre isso, viabilizar a cabotagem no Brasil, e através da cabotagem, que aí a gente livra até um pouco a carga, as filas de caminhões na porta dos nossos portos, né? Aí a gente já, que é outra discussão, que aí a gente já pode também aliviar e viabilizar vários portos em cidades nordestinas e brasileiras. Portanto, presidente, eram essas as minhas palavras e as minhas recomendações. Obrigado. Obrigado, deputado Jorge Coutinho. Nosso relator, revisor da MP 595, meu querido amigo Manuel Júnior. Presidente Roberto Santiago, eu peço desculpa aos painelistas e aos colegas dessa comissão. Havia recebido um convite para aqui estar desde o início, mas diante de algumas atividades aqui na casa, que era da minha lavra, e também uma ida ao Supremo Tribunal Federal para nos reunirmos com a presidenta Carmen Lúcia, eu fiquei impossibilitado de aqui estar para justamente participar. Gostaria apenas de pedir a Vossa Excelência, não querendo adentrar o mérito, até porque não posso, que Vossa Excelência passasse para o meu gabinete, ou encaminhasse ao meu gabinete, tudo aquilo que foi aqui discutido, não só pelo representante aqui, o secretário de Planejamento da Secretaria de Portos, o Ministério Público e também a Superintendência da Agência Nacional, né, da ANTAC, dizer que o nosso relator, o senador Eduardo Braga, tem procurado ouvir, auscultar e se detalhar em todos os aspectos dessa medida provisória, fazendo uma verdadeira peregrinação, não só peregrinação de auscultar os diversos segmentos, mas principalmente de adentrar profundamente na matéria, tentando conhecer outras experiências, para que esse relatório possa não apenas atingir o objetivo que o Executivo assim
solicitou o Congresso, mas que ele possa ser burilado, lapidado em favor do Brasil, independente de cor partidária, de interesses particulares de cada segmento, de cada setor. Nós precisamos sair daqui do Congresso Nacional com a peça que possa não só ensejar a melhor peça possível, mas principalmente visando o futuro, o desenvolvimento, a economicidade, a eficiência, a eficácia dos nossos portos e principalmente a competitividade global que os nossos portos precisam ter, né? Então, diante disso, eu peço a Vossa Excelência, a minha passagem é breve aqui, mas pedir a Vossa Excelência que nos remeta aí o material. Muito obrigado e parabéns aos membros dessa comissão. Obrigado, presidente. Deputado Manuel Júnior. Deputado Augusto Coutinho. Prometo que serei muito breve. Era só mais uma pergunta que aí eu faria, e poderia ser ou a CEP ou a ANTAC. Eu queria um pouco mais de explicação sobre isso. É sobre uma portaria número 38, da preparação dos projetos que vão fundamentar os procedimentos licitatórios dessas concessões, desses portos organizados, autorizando, inclusive, uma empresa para que fizesse esse estudo. Eu quero saber como é que isso funciona. Obrigado. Ok, deputado Augusto Coutinho. Vou passar a palavra, então, ao nosso... Quem vai primeiro? Não, para suas considerações finais. Nosso representante do Ministério Público, Glaucio Araújo de Oliveira. Bem, só para finalizar, eu gostaria de deixar bem clara a posição do Ministério Público, defesa sempre do princípio da legalidade, né, do respeito à Constituição e às normas legais. Então, não defendo nem critico a atuação do OGMO, né, do governo ou dos sindicatos de trabalhadores, patronais, né. O que o Ministério Público espera é que, dentro da legalidade, a operação portuária saia e que o custo Brasil, né, seja o menor possível. É óbvio que se alguma autoridade portuária ou qualquer atuação nos portos esteja elevado de ilegalidade, o Ministério Público vai ter que atuar, seja na esfera judicial ou extrajudicial, né? Mas a gente sempre procura buscar o respeito aos ditames legais, né? E independente de quem quer que seja, né? Eu agradeço a oportunidade e o Ministério Público do Trabalho, com a Coordenadoria de Trabalho Portuário Aquaviário, fica à disposição para prestar os devidos esclarecimentos. Quem quiser material dos portos nacionais, nós temos relatórios de fiscalizações e forças-tarefas de todos os portos, e fica à disposição esse material dos interessados. O meu e-mail, se alguém quiser registrar, é glaucio.oliveira@mpt.gov.br, e eu posso repassar esse material que nós temos, ou também qualquer outra informação para buscar sempre esclarecer os fatos, né, de acordo com a experiência que nós temos nessa área. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Glaucio. Passa a palavra ao doutor Rogério de Abreu Menescal. Bom, antes de responder objetivamente a pergunta do colega, do deputado, eu queria se colocar o seguinte: a ideia da medida provisória, quando houve a discussão, o governo ponderou todos esses aspectos e chegou a uma proposta que está materializada na MP 595. É lógico que a casa, né, é o fórum, o locus que está discutindo, e eu acho que todo aperfeiçoamento é positivo, e eu acho que esse que é o espírito da coisa. Do ponto de vista de algumas argumentações de alguns deputados que foram colocados aqui, o governo tem investido muito no Porto de Suape, já foi colocado isso, seja através de obras propriamente ditas, seja no estímulo à implantação de empreendimentos, que demonstra ali a expansão prevista de capacidade, demanda nos próximos anos. Então, especificamente em relação a isso, é importante o cumprimento dos prazos, senão isso vai comprometer, inclusive, os compromissos assumidos pelo próprio governo federal. Inclusive, recentemente, a presidenta Dilma esteve anunciando mais um pacote de investimentos em acessos terrestres, aquaviários, né, em obras de infraestrutura propriamente dita no próprio Porto de Suape. E até para esclarecer um ponto aqui, por exemplo, PECEM é diferente, é um TUP, ele não recebe dinheiro do PAC. PECEM não recebe dinheiro do governo federal, via plano de aceleração de crescimento.
Tá? Uma coisa é do PAC, outra coisa é dinheiro de recurso federal. Tá. Existe, Mas tem dinheiro público lá também. mas ele recebeu só dinheiro de O PAC é só o emenda grife do PT. constitucional. Falou de emenda de parlamento. Só recebeu emenda. Não, é bom você explicar. Mas diz que PECEM recebe via emenda parlamentar. Recebeu, nos últimos 8 anos, acho que recebeu 30 milhões de emenda de bancada. O resto é dinheiro do governo do Estado. Não deixa de ser público, mas é emenda Dinheiro do parlamentar. governo do Estado em parceria com a iniciativa privada. Petrobras, inclusive, que é considerada economia mista. Então, foi só um ponto de esclarecimento, não, acho que esse assunto não. Mas, objetivamente, em relação à portaria 38, como no setor elétrico é permitido que sejam apresentados e envolvidos estudos por particulares, isso é permitido na lei das concessões, e que ele desenvolve estudo no risco, né, e pode, devido à auditoria, que é apropriada aqueles valores, ser incorporado no edital de licitação, e o vencedor remunera, e o vencedor paga pelo estudo. Tá? Então, quem, no caso do objeto da portaria 38, é a Estruturadora Brasileira de Projetos, que é uma entidade ligada ao BNDES e outros bancos, que tem desenvolvido estudos na área de ferrovia, na área de aeroportos, na área de rodovias, e ela se candidatou a propor o pacote de estudos e já está em fase de Essa empresa desenvolvimento. BP é pública, é isso ligada? Não, é privada. Sim. É privada, é a Estruturadora Brasileira de Projetos. Sim. Mas, no fundo, ela é uma entidade quase como um OCIP. Mas ela é uma entidade de direito privado. De direito. É PMI. Exatamente. Então, ela está fazendo no risco. O governo federal não está pagando nada para ela e podem aparecer outros interessados. Não há nenhum impedimento de isso. Acontece no setor elétrico há vários E aí o anos. interessado deveria fazer o quê? Então ir ao governo e pedir para que faça uma portaria autorizando ele também a fazer o Também projeto? pedindo. A portaria justamente ela disciplina isso. Ela dá autorização e permite que outros interessados... E aparecem outras empresas com interesse nesse formato, Rogério? Sim, aparece. Com esse caso específico, há um interesse também de fazer o planejamento de forma global, né? Então, como são vários arrendamentos, existe uma certa interconexão entre eles, a ideia é que fazer os estudos de forma do conjunto, né? Mas tem aparecido interessados, né? E não sei se houve formalização na prática, mas há interesse. Espero ter esclarecido. Muito obrigado, doutor Rogério. Passa a palavra ao doutor José Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só, em relação ao que foi perguntado e questionado a respeito da ANTAC, especialmente pelo deputado Augusto Coutinho, naquela reunião que o senhor colocou da bancada de Pernambuco com a diretoria da ANTAC, inclusive estava presente o doutor Mário Povia, nosso diretor. O senhor deve ter ouvido dele exatamente as mesmas palavras que eu vou colocar agora. Entre a complementação total da documentação apresentada pela administração do Porto Suape e a aprovação final pela decisão de diretoria na ANTAC, entre a análise técnica, o trâmite burocrático, a análise jurídica e a decisão de diretoria, foram 54 dias, deputado. Então, eu não posso entender que isso seja demora na análise por parte da ANTAC. Só para ficar bem, o senhor pode conferir isso nos processos. Oi? Isso já diz há 2 anos. Sim, exatamente, mas não é culpa do procedimento da ANTAC. A normatização que nós temos publicada e a legislação exige uma série de documentos. Esses documentos, enquanto não são complementados na sua totalidade, a ANTAC não pode se manifestar oficialmente. Então, quando se complementou essa documentação, e aí eu insisto, eu não falo em ineficiência de governo, eu não falo em absolutamente nada. Nós estamos colocando aqui a contingência do que aconteceu durante esse período. Mas, então, quando a documentação se complementou... Eu não estou dizendo que o que o senhor está falando, eu não estou falando isso, que não está correto, mas foi questionado, inclusive, na ocasião. O senhor não estava na reunião, estava? Não estava na reunião. O senhor não estava. E quando foi colocado pela ANTAC, o governo de Pernambuco, inclusive, não concordou com isso e argumentou, agora eu não me lembro, honestamente. Mas o senhor deve lembrar que a própria administração do Porto Suape
admitiu que não tinha complementado a documentação toda exigida pela legislação. Nesta mesma reunião. Quer dizer, então, aí fica... E eu acredito que não é o caso da gente ficar discutindo isso aqui, quantos dias foram, quem demorou mais, quem demorou menos. A questão é que efetivamente a licitação estava pronta, aprovada pela ANTAC, encaminhada ao TCU, inclusive já com posicionamento do TCU, quando adveio a medida provisória, e aí o processo se prolonga mais um pouco, até por conta da alteração de todo o sistema. Até porque eu entendo que a intenção maior da medida provisória, quando concentrou essa questão da licitação na ANTAC e a outorga na CEP, ela se embasou na necessidade de um procedimento único para todos os portos brasileiros na sua forma de licitação, na tentativa de reduzir custos e de aumentar a competitividade brasileira no mercado internacional. Basicamente, com relação a isso, é o que eu tinha que colocar. Gostaria só de fazer mais uma coisa, que não foi o senhor que colocou, foi o deputado Mendonça Filho, a respeito da questão do governo com relação à questão pela preocupação com a operação portuária. Em 2007, nós tivemos a criação da CEP, que foi um ato muito importante, eu acho um marco fundamental na modernização do porto brasileiro, na agilização de todo o procedimento de infraestrutura portuária no Brasil. Temos aí como exemplo a questão da dragagem, que nós dragamos a maioria dos portos brasileiros nesse período, de 2007 até aqui, coisa que não se fazia há muito tempo. Então, foi um marco muito importante no setor portuário brasileiro, a criação da CEP. E a questão, voltando aí à sua colocação, a diferença de legislação envolvendo PCEM e SUAP, é justamente que SUAP eu acho que é o único no setor portuário brasileiro. A forma de concessão de SUAP para o governo do estado de Pernambuco é única. Não existe outro modelo igual no Brasil. Assim como o PCEM também é único, que se deu no momento em que foi lançada a Lei 8.630, que permitia a instalação de terminais privativos, né? E o governo do Ceará, à época, solicitou e foi atendido pelo governo federal da construção, da decretação do porto de Pecém como terminal de uso privativo, né? Até por conta da composição acionária da empresa que gere o porto. Então, são modelos diferentes e eu acho que até que são muito difíceis de ser comparados. E eu não discordo do senhor quando o senhor disse que tem que ser uma coisa só. Eu acho que efetivamente teria de ser uma coisa só no Brasil inteiro, né? Não deveria ter aí essas diferenças. Não sei para que lado se penderia, mas eu entendo que as diferenças não são benéficas para a nossa administração. E basicamente é isso que eu tinha que dizer. Se o senhor tem algum questionamento que não chegou a ser respondido, eu acho que, da minha parte, eu encerro. Agradeço, presidente, agradeço aos senhores deputados e demais membros da mesa. Muito obrigado. Deputado Augusto Coutinho, tem Vossa Excelência a palavra para as considerações finais. Presidente, eu queria só agradecer a Vossa Excelência, que tão bem coordenou os trabalhos e deu a importância que essa matéria tem, não só para Pernambuco, meu estado, mas para o Brasil. E eu acho que aqui a gente sai mais enriquecido, ouvindo, avaliando e achando que é esse o papel do nosso Poder Legislativo. O governo manda com uma visão técnica e a gente sabe, com o sentimento político que é dado pelo povo a nós, e a gente pode muitas vezes contribuir para que saia um projeto melhor, para que o Brasil ganhe com esse projeto e que, na verdade, o custo que a gente quer diminua. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que, como presidente da comissão, deu a dimensão a ela, tem dado a importância aos debates que tem aqui, e eu quero fazer uma referência pessoal a Vossa Excelência pelo tema, e não só esse, como todos os outros que Vossa Excelência tem cuidado com muito empenho e com muito zelo. Muito obrigado. Obrigado pelas considerações, deputado Augusto Coutinho. Eu quero agradecer aqui a presença de todos os nossos palestrantes e quero encerrar os trabalhos, antes convocando aos senhores deputados membros desta comissão para a reunião ordinária deliberativa amanhã, dia 3 de abril, às 10 horas, no plenário 12 deste anexo. Uma boa tarde a todos.